2014, né? Pimentel governou 15, 16, 17. Em novembro de 2014, o país estava assustado com o problema da água. São Paulo estava passando um sufoco. Aí, no rádio, eu convidei o então presidente da Copasa, Ricardo Simões, para falar e perguntei para ele, olha, eu sei que graças a um governante muito bom que Minas Gerais teve, chamado Francelino Pereira, e é um grande presidente, um grande técnico que a Copasa teve, o William Penido, que inclusive depois foi parar no BID, lá na América e tudo. Eu sei que lá atrás foi feito, né, um planejamento, nós temos bons reservatórios e tal. Mas ainda assim, corremos risco de ficar sem água, de passar sufoco. Ele falou, não, está tudo tranquilo. Novembro. E ele era funcionário de carreira. Quando chegou janeiro, o governo Pimentel tomou posse, outra equipe assumiu lá a Copasa e disse o seguinte, nós vamos ter problema d'água. Aí, o governo do estado criou o plano B. Botou uma bomba lá no Rio Paraopeba, tirando a água direto e mandando para o tratamento. Com isso, os reservatórios Serra Azul, Rio das Velhas, Rio Manso, foram preservados, porque muita água que nós estávamos usando vinha direto do rio para o tratamento. Só que, com o crime da Vale, essa retirada ficou comprometida. E agora tem gente que entende das coisas dizendo que o abastecimento sossegado na Grande BH, com 5 milhões de habitantes, só está prometido por mais 1 ano e meio. Vamos ver. Um rio tingido de marrom. Ao invés de água, lama. Ao invés de peixes, morte. Ao invés de servir para abastecer a população, o Paraopeba se tornou mais uma marca da ganância, da irresponsabilidade e do crime. Aproximadamente 300 quilômetros sem vida, repletos de metais tóxicos. Uma ameaça para a fauna, flora e o ser humano. Na semana em que a tragédia de Brumadinho completou 2 meses, existem apenas incertezas de um futuro turvo e com poucas perspectivas. Vai piorar. Se depender dos governos atuais, com a mentalidade, das entrevistas que eles têm dado, vai piorar. A mineração não tem sido um bom negócio para o Brasil. Ela tem sido um bom negócio para os colonizadores do Brasil. Isso desde 1500. Para entender as consequências do crime ambiental, é preciso conhecer o Paraopeba e a importância que ele tem. O rio nasce na cidade de Cristiano Ottoni e avança durante 510 quilômetros até desaguar na usina hidrelétrica de Três Marias. É um dos afluentes do Rio São Francisco, o segundo maior do Brasil e o mais importante das regiões Sudeste e Nordeste. Por isso, ainda é cedo para mensurar as consequências do rompimento da barragem de Brumadinho para o Paraopeba. O que a gente já sabe é que há prejuízo. A situação, em termos de qualidade de água, é sim de calamidade. Os parâmetros estão muito alterados e aí tem que fazer o que dá para fazer. Não é o ideal, não vai resolver um problema, mas é uma maneira de conter, de mitigar. Mas, além dessa água barrenta, uma das primeiras consequências foi a interrupção da captação de água para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte e de Pará de Minas, centro-oeste do estado. A lama, cheia de metais pesados, tornou o rio Paraopeba tóxico e prejudicial à saúde. O Paraopeba faz parte de um sistema integrado, composto também pelas represas de Serra Azul, Rio Manso e Várzea das Flores. O complexo é responsável por abastecer cerca de 6 milhões de pessoas que vivem em 16 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O abastecimento em todos esses locais continua sendo feito sem prejuízo, mas a Copasa só garante normalidade até 2020. Depois disso, ninguém sabe o que vai ser feito. Tem um detalhe: durante a crise hídrica de 2015, a região metropolitana só não sofreu racionamento exatamente por causa do rio Paraopeba. O problema é que ninguém sabe quando a água vai deixar de ser imprópria. Essa situação não é sustentável. A Copasa afirmou que no melhor dos cenários, em 18 meses a gente pode viver uma crise hídrica se nada for feito. Atualmente a represa Rio Manso opera com 76,5% da capacidade, a Serra Azul com 69,6% e a Várzea das Flores com 88,1%.
Os números estão altos porque acabamos de sair do período chuvoso. Porém, como os próximos meses são de estiagem, a situação pode se modificar. Sendo assim, ainda é incerto até quando vai haver água para abastecer as 16 cidades da Grande BH. Os planos de recuperação do Paraopeba ainda estão sendo elaborados, mas por se tratar de uma tragédia sem precedentes, ainda não se sabe exatamente o que fazer. Do ponto de vista ambiental, o evento ainda nem se concluiu, então nós não temos ainda uma mensuração do tamanho do impacto. Quando a gente tiver de fato essa mensuração, e aí nós vamos determinar as medidas de recuperação, porque no primeiro momento foram medidas de contenção, e aí sim modelar cenários para o prazo de recuperação do Paraopeba. Entre os diversos fatores que influenciam a recuperação do rio está a meteorologia. As chuvas espalham a lama e os metais tóxicos. Já o tempo seco pode facilitar as medidas de contenção. Uma esperança a mais, já que acabamos de entrar no outono. A tendência, a partir do mês de abril, é de redução gradativa, tanto na frequência quanto no volume das chuvas, porque nós passamos para a transição para a nossa estação seca. Mas não adianta o clima contribuir se a Vale não cumprir as determinações. Em Pará de Minas, a situação também é crítica. Todo o abastecimento era feito com a captação de água do rio Paraopeba e precisou ser interrompido. 60% da economia do município vem da agricultura, que depende da irrigação. Depois de uma reunião entre a Prefeitura e a Vale, ficou acordada a construção de uma nova adutora para garantir o abastecimento nos próximos meses. Foi estipulada uma multa de R$100 mil por dia para a Vale caso ela descumpra o acordo. Além das mortes, da destruição da fauna e da flora da região e dos prejuízos ainda desconhecidos, o crime ambiental da Vale ameaça o abastecimento de milhões de pessoas. 2020 não é tão longe assim. Se nada for feito, o que aconteceu em Brumadinho pode ter consequências ainda mais sombrias. E para quem acompanha de perto o que está sendo feito pela mineradora e pelo poder público, as perspectivas são as mais pessimistas. Não tem sentido você fazer produção econômica para produzir riqueza com a destruição do meio ambiente. Nós estamos produzindo pobreza cada vez mais. Daqui a 200 anos, as futuras gerações vão ter muito mais dificuldade para sobreviver por causa da destruição que a nossa geração está realizando aqui em Minas Gerais e no Brasil. Como esse Apolo Origem Lisboa, que fala o que o coração determina e que a cabeça estudou muito, que sabe o que está falando, nunca foi levado em conta. Nunca foi levado em conta. Agora vou ler a nota da Copasa. Por meio de nota, a Copasa informou que a população da região metropolitana continua sendo abastecida normalmente pelas empresas Rio Manso, Serra Azul e Várzea das Flores, que estão com plena capacidade e que garante o suprimento regular de água. Procurada, a Vale disse que não iria gravar entrevista sobre o assunto e não respondeu aos questionamentos por e-mail pela produção da Record TV Minas.